Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo PET História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram e por ele passam até os dias de hoje. A gente vai falar um pouco agora sobre extensão e ensino. Você comentou que foi professor de ensino básico, né, Júlia? Como foi essa sua experiência dando aula em escola, assim? E como que é para você, que é uma coisa que a gente às vezes pensa muito, é como que eu vou transformar as minhas experiências da graduação para a sala de aula? Como foi para você essa experiência de ser um professor de ensino básico? Olha, eu sempre gostei muito, eu só não dou aula. Eu acho que hoje eu não teria saúde, mas eu só parei de dar aula no ensino básico por uma obrigação contratual. Né? A USP exige dedicação exclusiva e é correto, porque isso favorece a pesquisa, favorece uma dedicação intensa ao trabalho na universidade. Mas só por isso, se não houvesse essa restrição, eu teria continuado muito mais anos. Eu dei aula em todo tipo de coisa, de escola, que se possa imaginar. Comecei dando aula em supletivo, dei aula em escola técnica, dei aula em cursinho, dei aula no primeiro grau, no segundo grau. Primeiro grau numa escola pequena que fazia divisão por matérias já desde a terceira série do primário, do que hoje é o Fundamental 1. Então eu cheguei a dar aula 2 ou 3 anos para a terceira e quarta série, hoje quarto e quinto anos, né, do Fundamental 1. Mas a minha principal experiência no ensino básico foi no ensino médio. Passei muitos anos, dei aula numa escola que foi um emprego decisivo na minha vida, que não existe mais, chamava-se Escola Logos, estava na Avenida Rebouças. Eu fui professor, eu fui coordenador educacional, fui coordenador pedagógico na Logos, e para mim era fundamental o convívio, o contato com adolescentes. Não é aquela coisa que muita gente, quando vai dar aula, se arrepia, né? Eu vou ter que lidar com adolescente. Eu adorava lidar com adolescente e mesmo hoje, embora a distância etária seja muito grande, né, e dificulte porque as referências são muito díspares, eu continuo gostando de conversar e de encontrar. Mas enfim, eu acho que se eu for eleito presidente no final do ano, eu vou baixar um decreto bastante autoritário, totalmente arbitrário, de que você só possa chegar à universidade se você tiver passado pelo ensino básico, como professor. Acho que muda totalmente o jeito de você pensar o ensino, muda totalmente a forma de você enxergar o lugar dos alunos e o seu lugar como professor. Porque quando você dá aula no ensino básico, você tem que mudar o seu jeito de dar aula quase todo dia. Você tem que reconhecer que os alunos são pessoas ativas na sala de aula, você tem que considerar as modulações necessárias, porque uma mesma fórmula ela não funciona eternamente. Na universidade pode funcionar, ou a gente pode achar que funciona. Né? Eu chegar na frente da sala e falar 4 horas, coisa que de resto eu faço, eu chegar na frente da sala e falar 4 horas, pode funcionar no ensino superior. No ensino básico não funciona, definitivamente não funciona. 50 minutos não funciona. Então a experiência de uma aula com maior interatividade, com maior diálogo, com maior conexão dos alunos, o reconhecimento dos alunos, a percepção, afinal de contas, de algo que na universidade a gente tem muita dificuldade, sobretudo aqui na USP, porque as turmas são muito grandes, né? A percepção de que forma aquilo que você está falando ou aquilo que você está propondo como discussão, como debate, está ressoando ou não está ressoando, né? Mas a percepção de como está ressoando nos alunos e é sempre muito diversa essa ressonância. Então, o que afetou a minha forma de dar aula, e durante muitos anos eu dei aula simultaneamente, né, eu entrei na Logos, bom, eu comecei a dar aula em 83, mas eu entrei nessa escola que eu estava a Logos em 86, maio de 86, e exatamente um ano depois, em maio de 87, eu comecei a dar aula no Departamento de História da PUC de São Paulo. Então, entre maio de 87 e dezembro de 98, que em janeiro de 99 eu prestei concurso aqui na USP e vim para cá e saí da Logos e da PUC. Portanto, num período de 12 anos, eu dei aula no ensino básico e no ensino superior simultaneamente.
acho que o grande impacto foi o reconhecimento do aluno, da aluna, né? Daquele que está diante de mim, daquele que me ouve, daquele que eu tenho que ouvir, como alguém muito diverso na sua maneira de enxergar a aula, na vida é óbvio, mas isso a gente já sabe, na sua maneira de acompanhar a aula, de desenvolver os estudos, alguém cujas motivações e cujas dificuldades são também de uma complexidade imensa que a gente não consegue alcançar, e daí o fato de ter sido coordenador também ajuda, porque daí você tem acesso a uma faixa da vida dos estudantes que como professor às vezes você não tem, né? Então você pensar que aquele cara que dorme na tua aula, ele pode ser um sujeito desleixado, mas ele pode ter virado a noite trabalhando, ele pode estar enfrentando problemas brutais, né? E a sua aula, que para você, professor, é o evento mais importante da semana, não é? Sobretudo que aqui a gente dá 2 turmas. Então, na verdade, para você, não é? Você passa a sua semana, aquilo para ele pode ser um empecilho, pode ser um problema, isso não tem nada a ver com a aula, isso não tem nada a ver com você, isso não tem nada a ver com o curso, com a disposição dele de ser. Então você enxergar o aluno com profundidade, né? Perceber que o aluno não é aquela figura que está ali, sentadinho, enxergar o aluno com profundidade e saber algo que é mais ou menos óbvio, que devia ser considerado em todo tipo de relação interpessoal, que o que pauta o seu vínculo com os estudantes não é o seu conhecimento, não é a leitura deles, é algo que é essencialmente humano, que é o respeito recíproco, né? Que isso tem que estar em qualquer lugar, isso tem que... No ensino superior, é meio brutal dizer isso, mas às vezes a gente esquece. Né? Às vezes a gente esquece, a gente é levado a esquecer por esse distanciamento, pela imagem já abolida da Universidade da USP e de quase toda a universidade, pela imagem da cátedra, né? Pela figura do sujeito que está acima, que tem um saber constituído, um discurso competente, como diz a Marlene Chauí, né? Não, aquele que está diante de você é um ser humano e independentemente dele estar ali como seu aluno, como seu amigo, como visitante, como ouvinte, ele está no 1º ano, ele está no 18º ano, não importa. O que pauta essa relação é o respeito. E esse respeito é o que vai permitir, inclusive, que haja comunicação e que a aula sirva para ele e sirva para mim. Se não uma encenação, se não um teatro desnecessário, né? E acho que, é claro que você pode fazer tudo isso sem jamais ter dado aula no ensino básico, né? Eu tenho colegas que são excelentes professores e excelentes pessoas no trato com os alunos, que nunca deram aula no ensino básico, mas eu acho que quando você dá aula no ensino básico é inevitável. Você pesca isso é uma cicatriz boa, positiva, né? Uma marca de vida que você não abandona mais. Essa sua resposta, assim, abarcou tudo que a gente estava pensando sobre como é ser um professor de ensino básico e como isso te marca, né? Marca a sua prática docente daqui para frente. E bateu uma curiosidade, assim, quando você entrou na história, quando que você decidiu ser professor, assim? Na época que você fez o vestibular para física, você também pensou em ser professor ou sei lá, bateu à vontade, falou, vou fazer aí, vou dar aula? Ou quando você era criança, você pensava em ser professor? Como que essa profissão chegou para você? Não, jamais havia pensado. Quando entrei na história, obviamente, os meus pais se apavoraram, porque é um sujeito muito quieto, muito tímido, muito, né, corporificando em todos os sentidos a figura do bicho do mato. Para eles era... Eu estava me encaminhando para a ruína rápida e inevitável, né? E agora, quando eu comecei a faculdade, havia sim possibilidade de outras atuações profissionais, menos do que hoje, né? Hoje o ensino continua sendo o principal eixo, mas você tem muitos espaços de pesquisa, trabalhos editoriais, você tem muitos caminhos e tal. Estava esquecendo, mas eu tenho a impressão que depois que entrei na história, eu nunca cogitei fazer outra coisa que não fosse dar aula, o que só agravava o horror e o desespero dos meus pais. E começar a dar aula para mim foi algo também um pouco acidental. Um belo dia eu estava aqui, quando eu sei, 2º ano de faculdade, era
última semana de agosto de 1983, portanto, meu quarto semestre, né, da graduação, começo do quarto semestre da graduação. E, como dizer, às noites eu treinava no CP-USP para disputar a Copa USP pela equipe da História. A gente tinha sorteado a pole e nós íamos tomar uma surra fenomenal, mas de qualquer forma ia ser divertido. Tinha um sujeito que na época fazia a pole e que era um dos primeiros do ranking brasileiro de tênis, então ia ser um massacre, mas mesmo assim seria divertido. E daí um dia eu estava conversando com uma amiga, acho que é colega de graduação com quem eu mais fiz atividades junto, tal. Hoje ela não fez carreira acadêmica, mas uma estudante maravilhosa, Lídia Alves Vilela. E a Lídia me disse assim, na época tinha muitos pontos de carona aqui na USP, né? A gente voltava de carona, eu pegava carona quase todo dia, tal coisa. A Lídia me disse assim, ontem eu peguei carona com um cara da matemática e ele falou que ele dá aula numa escola e estão precisando de professor de história, ele sugeriu que eu vá lá, tal coisa. Só que eu não posso, tal coisa, você não quer ir? Daí eu falei, eu quero, né? Algum dia eu tenho que começar a trabalhar. E, bom, eu trabalhava, mas eu fazia uns bicos, eu fazia correção de vestibular, de simulados num cursinho. E tomava conta de simulado, aquela coisa que você passa 4 horas, né, com os caras. Então fazia essas coisas, ganhava uma graninha e tal, mas eu não tinha um vínculo profissional, um vínculo empregatício. E daí coincidiu essa escola, que era um supletivo, chamava-se, não existe mais, chamava-se Escola Sul-Americana, ficava em Mirandópolis. E coincidiu que no dia seguinte, ou no mesmo dia, não lembro muito bem, eu ia jantar na casa da minha irmã, que morava ali perto. Então eu fui na casa da minha irmã, falei, vou dar um pulinho aqui e tal. Daí cheguei na escola pequenininha, supletivo, uma pequenininha. O diretor começou a conversar comigo, então você faz história, faço história, tal coisa. Eu tenho... Não lembro, acho que era um monte de aula, era toda noite, era uma carga para todas as noites, 20 aulas, 25 aulas, não sei, você está disposto a assumir da quinta série ao terceiro colegial? Falei, não, tal coisa, com uma certa dúvida, né? Ele falou, então tá bom, então 1º de setembro você começa? Falei, 1º de setembro eu começo. E daí voltei, como era perto da casa da minha irmã, voltei caminhando até o apartamento dela. E eu me dei conta que aquele dia era o dia 31 de agosto, ou seja, 1º de setembro era o dia seguinte, eu não tinha parado para pensar. E eu tinha que entrar, né, da quinta série até o terceiro colegial. Todos eram muito mais velhos que eu, porque era um supletivo, eu tinha 19 anos, então todos eram mais velhos que eu. Daí eu no dia seguinte, em vez de estudar de manhã, eu preparei uma aulona geral que eu pudesse dar em todas as turmas, conceito de história, aquelas coisas assim, né, para dar uma enrolada e para ter tempo. Se eu não me engano era uma quinta-feira, então teria que 2 dias para enrolar e no fim de semana daí eu poderia preparar com mais calma as aulas. Entrei em sala de aula e miraculosamente deu certo, né? Miraculosamente deu certo, eu me senti à vontade. Enfim, é algo que é uma crença íntima, mas eu acho que é verdade, que eu descobri naquele momento uma espécie de duplicação da persona, enfim, que havia muito de teatro em dar aula. É uma interpretação no sentido de encenação também. E eu descobri que, afinal de contas, eu podia funcionar. Talvez eu tivesse algum pressentimento disso, porque em geral eu me dava bem nas apresentações de seminário, eu não tinha vergonha de falar, eu me soltava, tal. Era todo o oposto da vida cotidiana, né? da vida social recolhida, né? Do silenciamento nos encontros com as pessoas, tal. Era todo o oposto disso. Então eu acho que eu não parei para pensar, na verdade. Não parei para pensar que poderia haver outro caminho profissional além de ser professor. Isso é uma bobagem, não ter parado para pensar, né? Eu me senti à vontade para entrar pela primeira vez, foi muito tenso, claro, né? Te confundiram com aluno também? Muitas vezes, né? Imagina, muitas vezes. Na PUC, então, né? Entrei em 87 na PUC, eu tinha 21 anos, eu não tinha feito 22 ainda, né? Então eu fui, eu gosto de brincar com ele, que
hoje é meu amigo, né? Que é o Chico, né? O Chico Alambert. O Chico foi meu aluno na PUC. O Chico, na verdade, é alguns meses mais velho que eu. Mas ele foi da primeira turma para a qual eu dei aula. E eu tenho uma vergonha, porque devia ser horrível a minha aula. Imagina, com 21 anos você dá aula no curso superior de História, né? Sem nenhum título, porque na época dava para fazer isso. E na PUC, uma vez, uma professora chegou para mim, eu estava na secretaria, e ela pediu para eu sair. Ela falou assim, aqui é só para professores, né? Professor de outro departamento, né? Da antropologia da PUC. Então, muitas vezes, claro. Mas daí você vai ficando mais velho, chega uma hora, o momento em que você percebe que envelheceu é esse, quando ninguém mais tem nenhuma dúvida de que você é o professor da turma, né? Mas eu acho que foi isso. Foi um pouco acidental, foi casual esse primeiro emprego. E daí eu fui encadeando empregos, né? Eu tive a sorte de nunca ser demitido. Quando eu troquei de emprego, eu trocava por vontade, né? Eu fiquei 2 anos nessa escola, mas daí em 84 já conciliando com um cursinho que existia aqui na Francisco Morato e que fechou, curso de decisão. E daí eu comecei a dar aula em ensino básico e na época pareceu que demorou muito para eu chegar a uma escola legal, mas se eu paro para pensar hoje, na verdade, foi de setembro de 83 para maio de 86. É quase nada, né? É quase nada. Mas é quase nada para quem tem 58 anos, não para quem tem 21, né? Então, estranhamente e provavelmente de forma errada, eu nunca pensei em outra possibilidade, por mais que todos os indícios apontassem para a inviabilidade de eu ser professor. Professor, nos últimos 2 anos, nós vivemos um contexto complicado, para dizer o mínimo, né? Estamos falando aqui diretamente de 2022, então estamos falando da pandemia de 2020, 2021, distanciamento social, e na universidade do ensino remoto, né? Pensando nisso tudo que você falou, dessa relação de construção entre professor e aluno, como que foi eh, dar aula à distância? Como é que foi o período de começar, de permanecer por 2 anos fazendo isso? Como está sendo voltar agora, né? A gente está num momento em que nós estamos voltando de forma lenta e por outras vezes voltando de forma abrupta. Algumas coisas voltam lentamente, outras voltam de forma abrupta, enfim. Como está sendo esse processo em fins de maio de 2022? É, faz praticamente, hoje faz agora, né, maio, 2 anos, né, 2 anos e um mês, 2 anos. Claro, foi um choque para todo mundo, mas quando, por causa da pandemia, fomos obrigados a fechar tudo, né, fechar as escolas, fechar as salas de aula, etc. Agora, certamente seria um choque maior se nós tivéssemos a exata dimensão do que viria pela frente, porque naquele momento a gente supunha que fosse ficar o quê? 1 mês, 2 meses, né? E daí retomaríamos, né? Tanto que muitas pessoas se opuseram à adoção do ensino remoto, porque diziam assim, não vale a pena daqui a 2 meses, e daí a gente vai dar pretexto para quem acha que os cursos de humanas podem ser dados apenas de forma remota, um argumento sem sustentação, mas enfim. Eu, naquele momento, de fato, eu esperava que voltássemos em breve, né, algumas semanas, 2 ou 3 meses no máximo. Não tinha nenhuma dúvida que o segundo semestre de 2020, né, 2020 seria presencial, mas eu não quis. Eu brinco que eu tenho um bisavô prussiano e que certos genes dele atravessaram as gerações. Eu tenho uma aflição com compromissos assumidos, que é uma aflição assim, à beira da obsessão. E eu não concebia a possibilidade de ficar sem dar aula, né? Porque afinal de contas havia estudantes. E era o meu trabalho, era o meu compromisso. Eu tenho essa mesma aflição, agora faz tempo, quando aconteciam greves, né, uma aflição brutal, assim. Por mais que eu
reconheça, às vezes eu reconheço, às vezes não, mas por mais que eu reconheça a legitimidade da greve, eu sempre acho que ela não pode implicar o abandono do espaço de trabalho. Não é? Que, inclusive já fui muito criticado por isso, talvez eu esteja errado, é bem provável que esteja, mas eu acho que nunca pode ser a greve, né? Tem que ser outras formas de luta, mas isso é outra discussão. Então esse meu componente pessoal de ser muito, antigamente se dizia Caxias, né? Eu fiquei muito incomodado e daí procurei rapidamente dar aula de forma remota, não é? Tanto que a gente aquela turma só perdeu uma semana de aula, né? Na semana seguinte, se eu não me engano, o curso era às terças-feiras à noite, acho que foi só na semana seguinte e na outra só que não podia, né? Inclusive a recomendação era de que não desse aula, tal. Então foram aulas informais na prática. Mas a minha preocupação era dupla, era assim, bom, eu estou aqui sem cumprir o meu trabalho e eu valorizo esse trabalho, né? E se a gente passar 3 semanas, 4 semanas sem ter aula, imagina, ilusão, né? Sem ter aula, a gente o curso vai ficar comprometido, porque vai se separar muito. Eu tinha feito a apresentação do curso, e se não me falha a memória, eu tinha dado uma aula presencial, ou seja, o curso estava na 3ª aula. Então, rapidamente, eu não sabia mexer, lógico, com esses sistemas de conferência virtual e tal. Daí eu pedi ajuda para algumas pessoas, né? E avisei os alunos que aquilo não era formal, mas que eu ia dar aula. Então, quem quisesse aparecer, e eu dei, né? Então, dali a 15 dias começou. E foi, lógico, muito difícil para todo mundo. Eu gosto de acreditar que teve um lado bom, que foi essa coisa de, afinal de contas, você está em casa, paralisado, fechado, mas você tem alguma referência de mundo real, né? Por mais que fosse irreal, né? E acabou sendo um curso que me pegou num momento muito difícil da minha vida pessoal, mas acabou sendo um curso muito, muito, muito tocante, né? Eu fico um pouco emocionado de pensar nisso, porque no fim a gente teve um monte de aula, não me lembro mais quantas foram, 22 ou 23, porque como eu continuei dando aula, acho que oficialmente só voltamos em maio, se eu não me engano, né? Então, e daí o semestre foi estendido até agosto ou setembro, e daí, lógico, eu não podia considerar aquelas aulas que eu tinha dado, mas ao mesmo tempo a maior parte das pessoas estava ali, né? Então o que eu fiz foi voltar a dar algumas aulas, alguma coisa assim, enfim, esmiuçar umas aulas. Então foi um curso enorme e foi um curso no qual me senti, lógico, guardadas as proporções, eu me senti à vontade. Diferentemente de muitas pessoas, eu nunca tive dificuldade com o ensino remoto. Eu sempre, inclusive, a partir de um momento eu comecei a provocar, comecei a falar assim, tem três qualidades que o ensino presencial não tem. O banheiro é limpo, o café é bom, e quando acaba a aula, você está a 5 metros e não a 12 quilômetros, eu moro a 12 quilômetros da USP, a 12 quilômetros do uísque, né? Mas não bebam, né? Beber faz mal. Então eu me acomodei a essa situação. É lógico que tem muitos problemas, né? Tem infinitos problemas, desde a dificuldade de você... eu falava agora há pouco como no ensino você precisa enxergar os alunos, tal, e você não enxergava efetivamente os alunos, né? E nem eles te enxergavam, embora eles fossem obrigados, porque a minha estava aberta, mas da maior parte das pessoas, pelos mais variados e justificados motivos, na maior parte das vezes ficava fechada. Então tem muitos problemas. Mas eu acho que, enfim, foi um resíduo de dignidade que foi possível manter nesses 2 anos. Se eu pudesse continuar no ensino remoto, eu confesso que me tentaria a possibilidade, porque, de novo, né, essas características pessoais que vocês não devem reproduzir. Eu sou bicho do mato, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de estar perto dos meus livros, eu gosto de estar perto do meu mundo particular, enfim, essas coisas, esses casulos, né, esses úteros, essas proteções que a gente cria para si mesmo,
para lidar com as dificuldades do mundo. Agora, e tinha muito medo do retorno presencial, embora o defendesse, achasse que não tinha saída, não é? Mais de uma vez discutimos isso no departamento, algumas pessoas eram contrárias, achavam perigoso. Inclusive, um dos meus amigos pessoais no departamento era totalmente contrário. Então tinha medo, tinha dúvida, tal. Agora, acho, e eu raramente faço elogios institucionais, né? Acho que a gente não deve, mas eu acho que a reitoria, a direção da faculdade e a chefia do departamento conduziram muito bem esse processo, né? Tanto que hoje pelas circunstâncias da entrevista eu estou sem máscara, mas vocês estão de máscara, né? E eu brinco com algumas pessoas que, com orgulho, né, que a USP vai ser o último lugar a abolir as máscaras. Eu espero que seja, né? Porque a gente sai pelas ruas, as pessoas já abandonaram, o que eu acho uma irresponsabilidade. E aqui a gente tem máscaras e foi exigido comprovante de vacinação, então conduziram muito bem o trabalho. A comissão de graduação conduziu muito bem com o controle do número de alunos nas turmas, né? As turmas dessa disciplina que eu estou dando, História da Cultura, eram turmas imensas, né? Então 60, um monte de gente não pode fazer, mas faz parte da vida. E na escolha dos espaços para as aulas, né? Então é um pouco esquisito. A atual turma, a gente está lá no anfiteatro, em Colosseu 100, que cabe, sei lá, 200, 300, não sei quantas pessoas cabem, e são 50 e poucas, 60 pessoas. É um pouco esquisito, mas é muito mais seguro, né? Então eu tinha muitas dúvidas, embora achasse que a gente não podia se valer do privilégio de escolher ficar em casa, quando o mundo inteiro, o Brasil inteiro, né, os nossos alunos tinham que trabalhar, tinham que pegar transporte público e tal. Então, por que eu, como professor universitário, devo ter o privilégio de continuar fechado em casa se os meus alunos vão ter que correr para casa depois do trabalho para ter aula? É um contrassenso. Acho que politicamente, inclusive, passa uma imagem da universidade que é uma imagem errônea, mas que está presente no senso comum, né? E nós reforçaríamos, nós contribuiríamos para isso. Mas, de qualquer forma, eu vim no primeiro dia de aula com muita tensão, com muita dúvida, e eu fiquei muito emocionado, né? Porque quando você vê, né, as pessoas diante de você com máscara, espalhadas no auditório Nicolau, espalhadas, tal coisa, com todo mundo, né, tateando, sem saber muito bem o que fazer, né, embriagado de álcool gel, né, porque essa dependência do álcool gel que a gente adquiriu e sem poder falar de perto, e sem poder se encostar, né, mas o olho estava no olho, né, mesmo à distância, o olho estava no olho. Então eu fiquei emocionado, acho que alguns estudantes também ficaram, e não só na minha turma, né. Os meus colegas fizeram relatos semelhantes de que viveram a mesma coisa, porque acho que todo mundo estava com esse mesmo espírito. Quer dizer, a gente quer garantir a nossa segurança, a segurança alheia, mas ao mesmo tempo, que diabo, os espaços não podem ficar vazios, né? Com todo mundo vacinado, né? Os espaços não podem ficar vazios, e daí tem uma dimensão educacional, mas tem uma dimensão política também. Então foi bom. Eu acho que agora, né, a gente já está março, abril, maio, né, já faz 3 meses que a gente está de volta fisicamente, presencialmente. Eu acho que de alguma maneira já se criou um cotidiano em que ninguém mais fica muito tenso. O que eu vejo aqui, eu não sei se isso se reproduz na USP inteira, mas o que eu vejo aqui no curso de História é que as pessoas são responsáveis, né? Eu não vi nenhuma pessoa sem máscara. Eu estou agora, mas enfim, eu não vi nenhuma pessoa sem máscara, né? Há sempre muito respeito, muita cautela nos contatos pessoais. Quando alguém vai conversar na sala, porta, janela aberta. Então eu acho que a gente conseguiu achar um jeito que eu espero que um dia, né, a gente possa, de fato, abolir as máscaras, tal, mas parece improvável que seja logo, que um dia a gente normalize definitivamente a situação. Mas eu acho que a gente chegou a um lugar
em que estamos seguros e ao mesmo tempo estamos fisicamente nos mesmos espaços. Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e não se esqueçam de acompanhar as nossas páginas nas redes sociais. Um abraço e fiquem ligados em mais episódios de Perfis da História.